VM Quiz número 42. 20 perguntas de conhecimentos gerais. Faça sua inscrição e acompanhe os testes semanalmente. Vamos ao teste de hoje. Boa sorte! Pergunta número 1. As ruínas de Pompeia estão localizadas na Itália, a 22 quilômetros de Roma, de Milão, de Nápoles ou de Florença? Resposta: Nápoles. Pompeia foi soterrada pelas cinzas e pedras do vulcão Vesúvio, situado ao lado da cidade. A erupção aconteceu em 79 d.C. Pergunta número 2. Qual é a colocação do Brasil em extensão territorial? Terceiro lugar, quinto lugar, sétimo lugar ou nono lugar? Resposta: quinto lugar. Primeiro lugar, Rússia. Segundo, Canadá. Terceiro, China. Quarto, Estados Unidos. Pergunta número 3. Donatello foi um famoso piloto de Fórmula 1, jogador de futebol, escultor ou alpinista? Resposta: escultor. Donatello foi um escultor italiano renascentista que viveu entre os séculos XIV e XV. Pergunta número 4. Xantipa ou Xantippe era esposa do filósofo Plutarco, Aristóteles, Platão ou Sócrates? Resposta: Sócrates. Conta-se que Xantipa era uma pessoa explosiva e que Sócrates era extremamente calmo. Conta-se também que Sócrates tinha 60 anos de idade e Xantipa apenas 20 quando se casaram. Pergunta número 5. Onde se localiza o Monumento às Bandeiras? Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba ou Salvador? Resposta: São Paulo. O Monumento às Bandeiras é uma homenagem aos bandeirantes que desbravaram o país no período colonial. O monumento reproduz as figuras de portugueses, negros, mamelucos e índios puxando uma canoa. Fica no Parque Ibirapuera. Pergunta número 6. Qual destas consoantes não é bilabial? P, B, T ou M? Resposta: T. O T é uma consoante dental, pois seu som é produzido pelo contato entre a língua e os dentes. Já as consoantes B, P e M são produzidas a partir do contato entre os lábios inferior e superior. Por isso, bilabiais.
Pergunta número 7. A frase ser ou não ser, eis a questão, é da peça teatral Macbeth, Hamlet, Otelo ou Júlio César? Resposta: Hamlet, peça de William Shakespeare. A frase foi dita por Hamlet, personagem homônimo da peça. Pergunta número 8. O que significa a sigla TOC? T-O-C. Surpresa, essa não tem opções. Você terá um tempo maior para dar uma resposta direta. Resposta: TOC, transtorno obsessivo compulsivo. É assunto bastante complexo, mas de forma leiga, aquilo que chamamos de mania pode ser TOC, e isso depende de alguns fatores. Dois exemplos simples: achar que tudo que se toca pode estar contaminado, ou ainda, sempre achar que se não usar determinada cor de roupa, vai dar tudo errado. Pergunta número 9. Transigir é o mesmo que transgredir, não aceitar, concordar mutuamente ou impor? Resposta: concordar mutuamente. A transigência acontece quando as duas partes de um acordo chegam a uma conclusão satisfatória para ambos. Exemplo: os raptores fizeram exigências com as quais a polícia não transigiu. Pergunta número 10. A que profundidade média abaixo do solo do mar foi construído o Eurotúnel? 15 metros, 25 metros, 35 metros ou 45 metros? Resposta: 45 metros. O Eurotúnel liga a Inglaterra à França por baixo do Canal da Mancha. Sua profundidade média é de 45,7 metros abaixo do solo do mar, sendo 60 metros a profundidade máxima. Seu comprimento total é de cerca de 50 quilômetros. Pergunta número 11. Qual dos países abaixo foi o primeiro a tornar-se independente? Argentina, Bolívia, Brasil ou Peru? Resposta: Argentina. A declaração de independência da Argentina se deu em 1816 e seu líder principal foi San Martín, ex-militar espanhol que também participou ativamente dos processos de independência do Chile e do Peru. Pergunta número 12.
Quantos anos durou a Primeira Guerra Mundial? 3, 4, 5 ou 6? Resposta: 4 anos. Começou em 1914 e terminou em 1918. Pergunta número 13. Onde surgiu o Renascimento? Na Alemanha, na Itália, na França ou na Inglaterra? Resposta: na Itália. Surgiu na Itália e depois se estendeu por toda a Europa. Foi um movimento artístico, cultural e científico que reformulou a vida medieval em várias áreas e deu início à Idade Moderna. Pergunta número 14. Oiapoque é um município que fica no extremo norte do Amazonas, do Pará, do Amapá ou do Ceará? Resposta: Oiapoque fica no extremo norte do Amapá, município de cerca de 28 mil habitantes, dados de 2020, que faz fronteira com a Guiana Francesa. Pergunta número 15. Qual é a cidade mais populosa da Itália? Roma, Milão, Nápoles ou Bolonha? Resposta: Roma. Capital da Itália, Roma possui cerca de 2.800.000 habitantes em sua área territorial e quase 4 milhões considerando-se sua região metropolitana. Dados de 2021. Pergunta número 16. Abaporu é uma tela de Frida Kahlo, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti ou Di Cavalcanti? Resposta: Tarsila do Amaral. Tarsila pintou esse quadro em 1928 para dar de presente ao seu marido, o escritor e poeta Oswald de Andrade. Pergunta número 17. Quem é Arthur Antunes Coimbra? É o Hulk? É o Vampeta? É o Zico ou é o Dunga? Resposta: Zico. Neste ano de 2023, Zico completa 70 anos de idade. Pergunta número 18. Simão Bolívar era chileno, venezuelano, boliviano ou colombiano? Resposta: venezuelano. Conhecido como libertador, Simão Bolívar liderou movimentos de independência por 5 países: Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia.
Pergunta número 19. O Tratado de Versalhes aconteceu após a Guerra da Coreia, a Guerra das Malvinas, a Segunda Guerra Mundial ou a Primeira Guerra Mundial? Resposta: após a Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes foi assinado em 1919. Foi um tratado de paz em que a Alemanha foi reconhecida como a principal responsável pela guerra e por isso sofreu severas punições. Pergunta número 20. Qual o felino mais veloz? Guepardo, leopardo, onça ou puma? Resposta: guepardo. O guepardo consegue correr a 110 km/h graças às características de seu corpo. Para acompanhar os testes, é aconselhável que você se inscreva no canal, pois assim você será notificado semanalmente a cada vídeo que for publicado. Muito obrigado e até a próxima semana.